Olá pessoal, aqui é Tomás Davi, professor da Espetável Escola de Música, e hoje a gente vai falar sobre mix vocal. Quando a gente começa a pesquisar sobre o assunto, é muito comum a gente encontrar os termos voz de cabeça, voz de peito. Porém, nós aqui da Espetável a gente adota um outro termo. A gente trabalha com siglas do nome das musculaturas que a gente acaba utilizando para fazer esse mix. Então, para começar, a gente tem a musculatura da própria prega vocal, que é chamado de tireoritenoide. Então, a gente acaba nomeando por TA, certo? O tireoritenoide é a voz que a gente fala praticamente, é esse som cru da nossa voz falada. E nós temos uma outra musculatura que é chamada de cricotireoide, que é a musculatura que nós nomeamos de CT. Então fica o TA e o CT. O TA, como eu acabei de falar, é essa voz que a gente praticamente fala. E nós temos o CT, que ele basicamente é responsável pelo nosso falsete. Então, esses dois exemplos que eu acabei de dar é a pura musculatura TA e CT. Nós compreendemos que o mix é justamente essa mescla que há entre essas duas musculaturas, é a passagem que a gente utiliza de uma musculatura para outra. Então, a gente começa a trabalhar em cima do que? Há uma predominância da musculatura TA, da que nós falamos, na região média grave, e quando a gente caminha para a tessitura aguda, a gente acaba tendo uma predominância da musculatura do CT. Então o mix, ele é basicamente o encontro, né, onde a gente vai utilizar as proporções iguais dessas duas musculaturas. Eu gosto muito de exemplificar em relação ao mix como se fosse uma gangorra. Eu tenho de um lado a musculatura predominante da voz falada, o TA, e do outro o CT, né, que é mais responsável pela tessitura aguda. Então quando a gente canta uma música que está numa tessitura muito grave, a gente vai ter uma predominância muito maior do TA, e quando a gente vai caminhando para o agudo, a gente tem um momento onde esses dois extremos se equilibram, e aí a musculatura do CT ela passa adiante. Então, é basicamente com esse conceito que a gente começa a trabalhar, onde a gente tem que encontrar o mix. Se a gente ignora o mix, a gente consequentemente vai estar ignorando essa tessitura do agudo que a gente utiliza com a musculatura do CT. Então, só para a gente ter uma ideia um pouco mais clara de como isso funciona na prática, eu separei uma frase de uma canção e eu vou fazer, ela é numa tessitura médio aguda, e eu vou fazer basicamente com o ajuste correto do CT, que eu já preciso levemente colocando no CT, e depois eu vou deixar ela bem espontânea, bem instintiva, de maneira que eu só use mais uma predominância do TA. E aí a gente vai perceber que há um desajuste, vai haver um esforço excessivo. Então, utilizando o mix. Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, né? É uma maneira que a gente utiliza de cantar, é um agudo, mas ali eu já estou cantando bem tranquilo, sem esforço. Se eu ignoro, por exemplo, esse mix vocal, eu vou cantar basicamente desse jeito. Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país. Então, a gente consegue perceber que há um esforço um pouco exagerado nesse segundo exemplo, né? Eu sinto no meu instrumento, quando eu descalibro, por exemplo, eu perco um pouco do controle da minha laringe, então ela sobe demasiadamente, o som ele fica meio espremido, né? Eu gosto muito desse termo justamente de calibragem, né? Então a gente consegue perceber que está com o calibre errado da nota. A gente pode pensar também, utilizando vários exemplos nesse assunto de mix vocal, como se fosse um carro, o motor de um carro e as marchas.
né? Eu não consigo andar com um veículo a 100 km por hora numa marcha primeira, segunda marcha, né? Assim como eu também não consigo andar numa velocidade muito reduzida com marchas muito altas. Eu preciso ir ajustando essa marcha de acordo com o registro que eu estou cantando. Então o mix nada mais é do que a gente conseguir ajustar essa musculatura para eu não gerar esforço excessivo no momento de cantar, ou às vezes cantar com uma sonoridade que eu não quero, ou perder o controle vocal, né? A voz fica muito dura. Uma dica bem legal para gente, que nós cantores que estamos desenvolvendo essa consciência da voz mista, de trabalhar além dos exercícios, futuramente a gente vai postar aqui um vídeo só sobre exercícios para a gente desenvolver o mix melhor, mas é a gente começar, por exemplo, a treinar as canções, e conforme ela vai caminhando para a tessitura aguda, a gente tem que ter uma sensibilidade para controlar o que nós chamamos de pressão subglótica, que é nada mais do que o ar que é retido pela corda vocal. Então a gente expulsa o ar do corpo, parte do ar passa por entre a prega vocal e produz o som, e parte é retido pela corda vocal. Quando a gente vai acionar o CT e vai para essa tessitura aguda, se eu tenho um excesso dessa pressão, se eu tenho ela muito dura, se eu tenho muita pressão subglótica, essa passagem para o CT ela fica praticamente inviável. Então, muitas vezes há a quebra, né? Na voz masculina, por exemplo, ele sobe, tem aquela voz que a gente está acostumado, que é essa voz plena, e quando ele começa a ir para um extremo agudo, se ele quiser passar a partir dali para um CT, há uma quebra muito brusca. Então o mix é justamente para condensar essa quebra e tornar, né, a musculatura grave, o TA e o CT responsável pelo agudo, uma sonoridade só, um instrumento só. E assim a gente acaba tendo o total potência do nosso instrumento vocal, a gente acaba aumentando a nossa extensão. Basicamente é isso que a gente tem para falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de continuar seguindo. Quem não segue, siga a página da escola no Instagram, no Facebook. Toda semana a gente está lançando vídeos com dicas e com novidades a respeito de aulas. E é isso aí. Obrigado. Até mais.